Paz de Cristo, amados! Seja muito bem-vindo. Paz de Cristo, eu sou o Jefferson Sarmento, esse é o nosso canal e nós estamos aqui compartilhando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma simples, sem ser simplório, tá certo? Então nós estamos buscando aqui profundidade na palavra de Deus, mas comunicando de uma maneira leve, de uma maneira simples, descomplicada, para que todos tenham acesso. E eu quero te pedir, por favor, dá uma moral aí, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo para que mais pessoas também possam ter acesso ao nosso conteúdo, para que nós possamos ter mais relevância e o nosso conteúdo seja entregue para mais pessoas. E eu quero te pedir aí, por favor, compartilha, se inscreve no canal e deixa o seu like também, para que nós possamos avançar ainda mais no compartilhamento da palavra de Deus para outras pessoas, para que outros também sejam abençoados. E eu peço, por favor, se você puder, compartilhe aí com os seus alunos da escola dominical, com outros professores, com outros superintendentes, para que nós possamos ter ainda mais crescimento, né, pessoal, crescimento aqui na nossa compreensão e no nosso também alcance, para que mais vidas sejam abençoadas. Eu sou o Jefferson Sarmento, como eu já falei, e nós estamos aqui estudando as lições da Escola Dominical. Corpo, Alma e Espírito é o tema do nosso quarto trimestre de 2025, as lições editadas pela CPAD, e hoje nós vamos estudar sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. Nós estamos estudando aqui sobre esses três aspectos, essas três chamada de tricotomia. E nós fizemos uma aula de introdução, eu fiz uma aula de introdução, está aqui no canal, se você ainda não assistiu, depois você pode ir lá. Eu fiz uma abordagem geral do trimestre, ficou bem legal, bem útil. Tem algumas informações ali que eu já compartilhei nessa primeira aula de introdução que vão contribuir agora também na aula hoje sobre a alma. Depois nós fizemos a lição de número 1, onde fizemos novamente, seguindo aí o trimestre, um apanhado desses três temas, o corpo, a alma e o espírito. E a partir da lição 2 até a 4, 2, 3 e 4, nós estudamos sobre o corpo, a parte material, tangível do ser humano. E agora, a partir da lição 5, nós estamos entrando nessa parte imaterial. E a parte imaterial do ser humano, ela é bipartida, ela é formada pela união entretecida do espírito e da alma. Mas nós vamos hoje abordar aqui a alma. Veja, eu já falei isso nas lições anteriores e vou repetir. A Bíblia, ela dá um foco à integralidade do ser. A Bíblia, ela não é tricotômica ou dicotômica. E aí, volta lá nessas aulas iniciais, na aula de introdução e na aula de número 1, eu expliquei sobre a tricotomia e a dicotomia. Falei também sobre o monismo. Então, são teorias, né, entendimentos acerca da composição do homem, da antropologia teológica. Então, vai lá e assiste lá que você vai ter uma compreensão sobre esses aspectos. Eu não vou retomar aqui hoje para a gente não alongar também demais o vídeo. Mas a Bíblia, ela não é dicotômica e nem é tricotômica. A Bíblia, ela é integral. Ela olha para o ser humano de uma maneira integral. Corpo, alma e espírito são apenas usados para a nossa didática, para o nosso estudo, para que nós possamos compreender melhor, estudar melhor, compreender a nós mesmos e aplicar a palavra de Deus ao nosso viver, tanto para o corpo, quanto para a alma, como também para o espírito. Então, nós precisamos cuidar do ser humano, né, de nós mesmos, da nossa individualidade, do nosso ser pessoal, de uma forma integral. É cuidar do corpo, cuidar da alma e cuidar do espírito. E hoje nós vamos aqui adentrar no estudo da alma. E olha o que o comentarista põe na verdade prática. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Veja, não é psicologizar e não é humanizar, mas também não é espiritualizar tudo. Nós devemos ter equilíbrio, nós fomos chamados para viver uma vida cristã equilibrada. Uma vida cristã equilibrada, ela cuida do corpo, assim como cuida da alma e também cuida do espírito. Não é só cuidar do espírito,
Não é só orar, jejuar, sabe? E ler a Bíblia para ter poder espiritual, para ter uma vida espiritual plena. Não é só isso. A vida cristã, ela não é vivida numa redoma, ela não é vivida fora desse contexto em que nós estamos inseridos. Então, nós precisamos ter um cuidado espiritual, sim, é indispensável, mas também é preciso ter um cuidado com a nossa alma, assim como precisamos cuidar do corpo, como já falamos aqui nas lições anteriores. Então, é uma necessidade de ter equilíbrio para cuidar do corpo, da alma e do espírito, ou seja, cuidar do ser humano de forma integral, assim como a Bíblia propõe. Então, com o nosso corpo, alma e espírito, devemos glorificar a Deus, devemos fazer tudo para a nossa edificação e tudo para a glória de Deus, de tal maneira que nós possamos ter, de fato, essa vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Por quê? Nós vamos ver aqui, na lição de hoje, que a alma ela é imortal. E o que acontecerá na eternidade é definido por aquilo que acontece aqui nessa existência terrena. Então, nós estamos aqui nessa existência terrena nos preparando para a eternidade. Seja com Deus, quando nós cremos no Senhor Jesus e o reconhecemos como Salvador e Senhor da nossa vida, seja uma eternidade sem Deus, para aquele que o rejeita, para aquele que não quer saber de Jesus e da salvação e da redenção que ele provê. Mas se nós estamos vivendo uma vida cristã, estável, com equilíbrio nos cuidados do corpo, da alma e do espírito, nós desfrutaremos, por graça e misericórdia de Deus, de uma eternidade de alegria e paz. Não porque nós mereçamos, como diz o apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Ou seja, não é aquilo que nós fazemos, mas é simplesmente pela misericórdia e pela graça de Deus. Misericórdia pelo fato de que nós não fomos consumidos por causa dos nossos pecados. E graça porque Ele mesmo, o Senhor, nos ofereceu a sua salvação, que nós não merecíamos. Então, quando nós entendemos isso, nós também adotamos os cuidados integrais com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Então, aqui nós já abordamos essa introdução e a verdade prática. O texto áureo está em Mateus capítulo 10, versículo 28. Ele também está na leitura bíblica em classe e ele é até um tópico do nosso comentário. Mas eu quero já abordar aqui, porque como ele está logo no início, eu quero já falar sobre ele. Quando a gente chegar lá no comentário, quando falar sobre Mateus 10, 28, você já vai estar ciente do que nós estamos falando e, portanto, nós poderemos avançar para o outro tópico. Mas o que Mateus 10, 28 traz? Ele traz o ensinamento de Jesus. Jesus está conversando com seus discípulos e está ensinando que eles serão perseguidos, sofrerão perseguição e padecerão pela morte. Mas o que Jesus mostra aqui em 10, 28 de Mateus é o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse texto aqui, ele traz algumas informações interessantes para a gente. Primeiro, nós temos aqui uma clara distinção entre corpo e alma, entre parte material e parte imaterial do ser. Então, nós temos aqui uma clara distinção de Jesus. São palavras de Jesus, mostrando que o ser humano ele é formado de corpo, parte material e parte imaterial. E por que eu estou reforçando isso? Porque existem teorias que dizem que a alma, na verdade, não é imaterial, não é algo espiritual, seria simplesmente uma reação biológica e química, ou seja, seria apenas algo produzido pelo próprio corpo, pela própria matéria. E isso é completamente derrubado, refutado por esse versículo que o Senhor Jesus está ensinando aqui aos discípulos, por essa palavra registrada nesse versículo. Então, ele mostra claramente que a alma não é uma outra face da moeda, né? Tem uma teoria que diz que corpo e alma são duas faces de uma mesma moeda, ou seja, a mesma substância vista de duas faces diferentes. E Jesus está mostrando claramente
que não é disso que se trata. Ele está mostrando que, na verdade, existe sim corpo e que existe alma. Ele está mostrando também que a alma está fora do alcance da morte física. Isso reforça exatamente a ideia anterior que eu estava falando sobre a imaterialidade da alma, sobre a alma ser de uma substância diferente do corpo. Porque o corpo, ele está dizendo aqui, pode ser morto por uma ação humana, um assassinato, um homicídio. Pode levar o corpo ao perecimento, à morte. Mas isso não mata a alma. Então, isso mostra, portanto, que a alma está fora do alcance da morte. Ela continua existindo mesmo após a morte física. E isso é importante porque, embora a alma não seja eterna, ela é imortal. Ela não é eterna porque ela foi criada. Então, ela teve um princípio, logo ela não é eterna. Mas ela não encontra um final. Por quê? Porque Deus continua provendo vida a essa alma, mesmo quando se dá a morte física. Mesmo quando o corpo material, o invólucro da alma, ele morre, a alma continua sob o domínio de Deus e, portanto, continua recebendo vida da parte de Deus para continuar existindo. Nós vamos ver aqui depois algumas teorias sobre isso, mas basicamente nós podemos pensar que a alma ela é imortal porque Deus continua provendo vida para essa alma continuar existindo mesmo depois da morte física do corpo. Perdão aqui pela redundância, mas é para deixar bem marcado isso. E a terceira observação é que o corpo ressuscitará. Nós falamos sempre sobre a ressurreição dos justos, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. E essa ressurreição trará redenção plena para o corpo, onde o corpo ele ressuscitará. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Mas Jesus deixa claro também que os ímpios, aqueles que serão condenados, que sofrerão um juízo condenatório para perecerem no inferno por toda a eternidade, eles padecerão lá com corpo e alma. Então, haverá a ressurreição do ímpio. A Bíblia, logicamente, fala sobre isso em outro texto, não é só aqui. A Bíblia fala sobre a segunda ressurreição, a ressurreição para a morte, a ressurreição para a condenação, a ressurreição para a vergonha, que é daqueles que ressuscitarão no juízo final para serem condenados, porque não creram no Senhor e não o receberam como Salvador de suas vidas. Mas eles também serão condenados ao inferno com um corpo. Não vai ser um corpo glorioso, não vai ser um corpo glorificado, não vai ser um corpo semelhante ao de Cristo, mas também não será esse corpo carnal. Será um corpo especial para sofrer essa condenação eterna juntamente com a sua alma por conta de não aceitar e não receber ao Senhor Jesus como Salvador. E hoje nós vamos aqui analisar a alma, essa natureza imaterial, que ela está entrelaçada com o espírito. Ela é distinta do espírito, como nós veremos nessa lição e nas próximas. Então a alma ela é distinta do espírito, mas ela é inseparável dele. Meyer Pirma, um teólogo pentecostal, traz a seguinte afirmação: alma e espírito são inseparáveis, porque o espírito está entretecido na própria textura da alma, fundidos e caldeados numa só substância. São duas substâncias espirituais formadas pelo sopro de Deus e que habitam juntas no corpo do homem. Portanto, alma e espírito, em que pese serem distintas, elas estão tão entrelaçadas que elas são inseparáveis. Tá certo? Então, quando se fala em algumas ocasiões na Bíblia sobre alma ou sobre espírito, na verdade está falando da parte imaterial. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, nós já falamos sobre esse texto em outro vídeo, em outra lição anterior, quando nós falamos sobre a morte. E eu lembrei disso aqui agora, eu não tinha nem anotado aqui para falar. Eu gosto de fazer anotações na revista. Quem me conhece sabe muito bem que a minha revista ela é toda anotada a lápis. E eu não tinha nem anotado isso aqui. Mas em Eclesiastes 12:7 diz assim,
e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito aqui fala sobre a parte imaterial. Ele está falando da parte imaterial. Espírito e alma, que estão entrelaçados e caminhando juntos. E eles voltam aqui para o domínio de Deus. Tá certo? E aí nós vamos avaliar daqui a pouquinho essas teorias aí e a visão bíblica acerca dessa verdade. E quando nós olhamos para a alma, nós temos que falar sobre as teorias que compõem aqui, né, que falam sobre a origem da alma. Esse é um assunto que nós já abordamos. Eu já abordei isso na lição de número 1, se eu não estou equivocado, e falei também, se não me engano, na aula de introdução. Mas na aula de número 1, nós falamos sobre essas teorias de origem da alma. E eu quero deixar muito claro o seguinte, a Bíblia, ela não diz, ela não esclarece de uma maneira taxativa como que se dá o surgimento ou a infusão da alma no ser humano no momento da concepção. Então a Bíblia, ela nos deixa entrever, e é por isso que surgem essas teorias. E essas teorias, na verdade, elas são especulativas, porque a Bíblia ela não é taxativa, a Bíblia não é clara sobre como se dá. Em razão disso, surgem aí essas três teorias, basicamente. A primeira é a teoria da pré-existência, que diz que todas as almas já existem e elas se encarnam no ser humano lá no momento da concepção. Então, essa teoria, ela, por mais que alguns teólogos a usem para, né, com alguns entendimentos aí, ela não é uma teoria muito aceita dentro da teologia. Ela é uma teoria que embasa, inclusive, a própria reencarnação, por exemplo. Então, todas as almas, elas, inclusive Platão pensava isso, né? Todas as almas, elas já existem e elas estão num determinado plano e simplesmente no momento em que o feto, né? Na verdade não é nem o feto ainda, no momento da concepção, quando o zigoto ele está sendo se forma ali, aquele embrião, ali se daria então a infusão dessa alma que já existe num plano superior. Essa, como eu disse, não é uma teoria muito bem aceita dentro da teologia, a despeito de terem alguns teólogos que a defendem. A outra teoria é a teoria do criacionismo, em que Deus cria diretamente, no momento da concepção, né, os pais, eles criam a formação, formam o ser humano pela fecundação ali do óvulo pelo espermatozoide, e Deus então entraria com a alma nesse momento, criando-a naquele instante ali em que se dá a concepção. Essa seria a teoria do criacionismo. A questão que se levanta, a dificuldade dessa teoria, é explicar, porém, como que a alma criada por Deus é criada com pecado. Aqueles que a defendem dizem o seguinte, é porque Deus ele simplesmente cria na semelhança dos pais. Então, como os pais carregam o pecado, a natureza pecaminosa, essa alma é gerada à semelhança dos pais. E embasam isso com Gênesis capítulo 5, por exemplo, quando Deus diz lá, né, quando o Moisés escreve em Gênesis 5, que Adão foi criado à imagem de Deus. Mas quando Adão gera um filho, ele gera um filho conforme a sua imagem. Olha, capítulo 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Mas no versículo 3 diz assim, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Então, esse aqui seria uma visão de que o homem ele está transmitindo essa natureza pecaminosa. Mas também existe a teoria do traducianismo, em que é o próprio homem e a mulher, né, logicamente, no momento ali da fecundação, que transmitem a alma para o novo ser, para o novo bebê que está sendo gerado ali no ventre. Então, Deus ele cria através de. Então, no criacionismo, Deus cria diretamente
E no traducianismo, Deus cria a partir de, através de, ou seja, através do homem. E aí, né, nós também poderíamos ter uma dificuldade aí para explicar como que se dá essa transmissão da parte material. Então, gente, é teoria, a Bíblia ela não é clara, não é taxativa acerca disso, e nós não podemos fechar uma questão sobre qual de fato, como se dá, de fato, a formação da alma dentro do ser humano, e, portanto, isso fica no âmbito do mistério. Meu avô, quando era vivo, ele era um ávido estudante da palavra de Deus, mas de vez em quando a gente ia lá conversar com ele para tirar algumas dúvidas, e às vezes ele não tinha respostas. E ele dizia o seguinte, Deuteronômio 29, 29. E aí está lá essa resposta. Aquilo que está revelado é para nós, aquilo que não foi revelado continua sendo um mistério que está sob o domínio de Deus, e isso não nos incomoda, tá certo? Então, o importante é entender que Deus ele tem o controle e está, de fato, criando e infundindo no ser humano essa alma. E é exatamente isso que o Gênesis nos mostra. Quando nós voltamos ao Gênesis, quando nós voltamos ao princípio, nós vemos o homem sendo criado à imagem de Deus. Nós vemos que o Senhor o criou e deu ao homem uma capacidade extraordinária. Porque os animais eles foram criados conforme a sua imagem, os animais foram criados conforme a sua espécie e o homem foi criado conforme a imagem de Deus. Então, os animais foram criados cada um conforme as suas espécies. É isso que a Bíblia diz, e simplesmente pela palavra de Deus. Agora, o homem não. O homem teve todo um cuidado especial da parte de Deus ao criá-lo, ao formá-lo, de maneira que foi moldado do pó da terra e soprou o Senhor nas narinas do homem o fôlego de vida, fazendo com que aquele homem se tornasse uma pessoa de fato, uma pessoa vivente, uma alma vivente, uma pessoa vivente. Então aqui nós vemos que Deus, ele comunicou ao homem, ele deu ao homem a sua imagem. E isso dotou o homem de autoconsciência e autodeterminação. Ou seja, o homem ele sabe que existe, ele tem consciência de si mesmo, ele tem consciência do mundo exterior, ele tem capacidade de raciocínio, ele tem capacidade intelectual, cognitiva, ele tem capacidade de articular palavras e pensamentos. Tudo isso é originado dessa imago Dei, a imagem de Deus, que foi impressa no homem, que foi estampada no homem, corrompida pelo pecado, embaçada pelo pecado, mas ainda presente na vida humana, na humanidade. E aí, em razão dessa criação especial da parte de Deus em relação ao homem, Deus também dotou o homem de uma capacidade de governo, uma capacidade de administração. Veja que coisa interessante. O homem ele foi criado com capacidade de conhecer a si mesmo. Ele foi criado com capacidade de se relacionar com Deus. Ele foi criado com capacidade de ter comunhão com Deus, de amar ao Senhor, sabe, de fazer perguntas e de ter respostas e compreender isso. O homem foi criado com uma capacidade de raciocínio que é fora de série. Tudo isso hoje que nós estamos produzindo em termos de tecnologia, nada mais é do que a expressão daquilo que Deus capacitou o homem quando o criou. Então, isso tudo nos leva, de fato, a glorificar e a exaltar o nome do Senhor. E aqui nós vemos exatamente, quando nós voltamos ao Gênesis, aquilo que Deus tinha em mente. Como Jesus diz, no princípio, né, foi assim, no princípio era assim, então no princípio o que Deus tinha em mente? Deus tinha em mente o que nós estamos vendo aqui, ó, a representação de Deus na Terra, a capacidade de amar ao Senhor, de se relacionar entre as pessoas, de ter um relacionamento interpessoal. Então, isso são faculdades que Deus deu ao homem quando o criou com essa alma de forma especial, muito diferente daquilo que é a alma dos animais. A alma dos animais é nada mais, nada menos do que o poder vivificante, a vida em si.
Agora, aqui não, aqui vai muito além disso. Vai uma capacidade de autoconhecimento, uma capacidade de produzir conteúdo, né, de produzir ciência, é a razão, é o entendimento. Agostinho, por exemplo, quando Agostinho ele trabalha muito essa ideia da alma. E ele fala sobre 7 graus da alma na vida. Então, por exemplo, ele fala sobre o primeiro grau, que é a alma como o ânimo do corpo. E isso, na visão de Agostinho, está presente em todos, sabe? Está presente em todos os seres vivos, inclusive nos vegetais. A alma, como ânimo do corpo, não é em nada diferente, não diferencia o homem dos demais seres vivos, porque para ele é o princípio vivificante do corpo. O segundo grau é a alma que sente por meio dos sentidos. As sensações, na visão de Agostinho, isso é intrínseco da alma. Mas isso também está presente nos animais. Ele está falando da sensação da alma por meio do corpo, por meio dos sentidos, visão, audição, paladar, olfato, o tato, e dessa maneira a alma se relacionaria com o mundo, conhecendo aquilo que é liso, aquilo que é áspero, aquilo que é doce, aquilo que é salgado. E na visão de Agostinho, animais, né, têm até isso mais aguçado do que o homem. O homem tem algum sentido mais aguçado que o homem. O olfato, por exemplo, canino, né, é muito a audição, são muito mais aguçados e apurados do que o homem. Contudo, o animal ele para aí. Ele tem o primeiro grau, que também é dos vegetais, que é o ânimo do corpo, né? A vida em si. O segundo grau, na visão de Agostinho, é essa sensação, mas que os animais também teriam. Mas aí o homem ele avança para o terceiro grau, que é a capacidade de raciocinar, de produzir ciência pela razão humana. E é isso que diferencia o homem dos animais, a capacidade de adquirir conhecimento pela observação, de conservar pela memória. Então nós estamos falando de mente, de capacidade de razão, capacidade de ciência. Mas Agostinho avança para um ponto ainda mais profundo, eu falei de 7 graus, né, que é o que ele diz, e ele fala que o quarto grau é a capacidade da alma purificar e se aperfeiçoar, ou seja, a alma buscar ser, o homem buscar ser virtuoso, é a alma se esforçando para ser de fato a imagem de Deus, a imago Dei, se transformar na imagem daquele que o criou. Só que aí ele diz o seguinte, isso é possível somente por meio do novo nascimento. Somente quando o homem se reveste do novo. E isso leva para o quinto grau, que depois da conversão da alma para Deus, não resta outra coisa a não ser estar em Deus, buscar estar naquele que traz tranquilidade para a alma. E ele, então, leva para um nível de contemplação da verdade, que seria aí, portanto, o sexto grau, que é a condução da vida numa retidão. A alma dirigindo o seu olhar para Deus, a alma se voltando completamente para Deus. E aí não resta outra alternativa a não ser chegar à contemplação da verdade, que é o sétimo grau, é o fim desejado. Aqui não é transitório, aqui não é mais um degrau, mas é o lugar onde se quer chegar, que é exatamente a meta da alma de estar em Deus mesmo, encontrando a sabedoria, a verdade plena. Então, na visão de Agostinho, a alma ela chega à contemplação, possibilitando distinguir que as coisas que nós conhecemos neste mundo, ainda que sejam criadas por Deus, não se comparam com as coisas eternas. As coisas criadas por Deus, elas até são belas, mas são belas porque elas participam da beleza de seu autor. Ou seja, a alma alçou um nível tal de contemplação que ela está muito além da vida vegetativa, ou seja, da vida dos vegetais, muito além da vida sensorial dos animais. Ela está numa capacidade racional, só que ela vai mais além. Ela está na capacidade de evoluir para viver o amor, a verdade e a plenitude que há em Deus. Então, isso é a capacidade humana que está no homem em razão da imagem de Deus, em razão do fato de que Deus estampou no homem, imprimiu no homem a sua imagem.
quando nós olhamos para o Gênesis, nós vemos aqui que Deus comunicou ao homem parte de seus atributos: amor, santidade, bondade, justiça. São atributos comunicáveis de Deus que foram compartilhados com o homem e o qualifica o homem para se relacionar com Deus. E aqui também nós observamos que Deus deu capacidade de governo, capacidade de administração, capacidade de compreensão e decisão moral. Ou seja, Deus deu capacidade para o homem nomear os animais. O pastor Cláudio Duarte até diz assim: você olha para a vaca, olha para o boi e tem cara de boi, né? Tem cara de vaca. Você olha para a ovelha, tem cara de ovelha. Adão tinha essa capacidade dada por Deus de nomear, de administrar. Isso é uma faculdade da alma que Deus deu ao homem em razão da imagem de Deus, da imago Dei, que ele mesmo colocou dentro do homem. Também fala aqui no Gênesis sobre a capacidade de compreensão, de consciência, de autonomia para tomar decisões morais, para o homem tomar decisão acerca do que é certo e do que é errado. Isso é uma capacidade da alma. Para Agostinho, o conhecimento da alma seria aqui, de fato, conhecer para se conhecer a Deus. Quando fala aqui de autoconsciência, de autocompreensão, de autoconhecimento, autonomia no conhecimento da alma, é para o homem olhar para dentro de si e ver que isso, na verdade, é o reflexo da imagem de Deus, é o reflexo do Criador. E aí, a partir disso, é possível compreender melhor a sua natureza. Além disso, a alma, como participante dessa imagem de Deus, ela tem essa condição de discernir entre o certo e o errado e de fazer escolhas morais. Mas também, Deus deu capacidade afetiva. Deus deu capacidade do homem de amar. Quando ele vê a mulher, ele faz um poema, né? O comentarista até coloca aí a primeira composição poética da humanidade, quando ele vê a mulher e ele exclama: esta é carne da minha carne, osso do meu osso, né? Ossos dos meus ossos, e será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Então, isso aqui, na visão dos comentaristas, nós podemos trazer como uma capacidade afetiva. Portanto, quando nós olhamos a imagem de Deus no homem, nós vemos as três faculdades, ou as três características da alma, que é emoção, razão e volição. Sentimento, intelecto e vontade. Então nós temos aqui, primeiro, emoção ou sentimento, volição ou vontade, intelecto ou razão, razão ou intelecto. Então nós temos as três faculdades da alma e isso é decorrente, é derivado da imagem de Deus. Portanto, quando nós falamos de alma, e aqui eu quero fechar esse ponto, dizendo o seguinte: quando nós falamos de alma, nós estamos falando da razão, nós estamos falando da mente, nós estamos falando das emoções, nós estamos falando dos sentimentos, nós estamos falando da capacidade de decidir, capacidade de ter vontade. O homem é um ser desejante. Então, são capacidades, faculdades que o homem adquiriu em razão da imagem de Deus. Quando a gente fala de alma, a gente está falando da própria personalidade do ser humano. A gente está falando da manifestação da alma por meio da personalidade. E o pastor Antônio Gilberto, coloquei essa frase aqui, diz que o Espírito é a fonte de vida, recebida de Deus, e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando os sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. A alma, portanto, ela está fazendo uma interligação entre o corpo e o espírito e o corpo. A alma, portanto, é o agente intelectual, é a mente, é que exerce essa faculdade de o espírito recebe vida, a vida que vem de Deus, comunica a alma e a alma expressa através do corpo. O corpo explora o mundo por meio das sensações da alma e isso é em razão da vida produzida pelo espírito. Aí, isso nos leva a entender que a alma não é um apêndice.
A alma é o princípio vital, é o princípio unificador e motor do ser humano, interagindo com inteligência com o mundo externo, mas também com o transcendente por meio do espírito. Então a alma, ela está aqui, ó, como o comentarista coloca aí, entre o espírito e o corpo. Ela está entre o transcendente por meio do espírito, onde se comunica com Deus, mas também com o mundo exterior por meio do corpo, através dos sentidos, através, portanto, das expressões corporais. Então, a alma não é um apêndice, mas é um princípio vital e ela é unificador. Ela está aqui, portanto, entre o espírito e o corpo. E eu quero destacar aqui o que o comentarista coloca da expressão do Cântico de Maria. Porque quando Maria chega na casa de Isabel e ela entoa aquele cântico de adoração ao Senhor, ela expressa pelo corpo a alegria que sente na sua alma em razão do seu espírito estar em profunda comunhão e intimidade com Deus. Então, aqui nós vemos a integralidade do ser. A alma, ela está alegre porque o espírito está em profunda comunhão e intimidade com Deus e ela expressa essa alegria por meio do seu corpo, cantando, salmodiando, louvando ao Senhor. Isso também está muito presente, eu já falei isso aqui em outra lição, na nossa expressão de fé pentecostal, na nossa adoração pentecostal. Nós temos a alegria do Espírito Santo em nós, no nosso espírito, em razão da íntima comunhão com Deus por meio do Espírito Santo, e isso invade a nossa alma, trazendo alegria, trazendo plenitude, e é expresso por meio do nosso corpo. Quando nós cantamos, quando nós glorificamos a Deus, levantamos as nossas mãos, muitas vezes batemos palma, expressamos através das nossas emoções a alegria interior que preenche o nosso espírito por meio da intimidade profunda e plena com Deus. Portanto, nós estamos falando aqui da participação total do ser humano nessa vida de comunhão com o Senhor. E isso afeta, de fato, a alma. Porque quando o espírito está em crise, como o comentarista coloca aí no Salmo 42, quando se há uma crise espiritual, aqui o salmista está distante do templo, o Salmo 42 está afastado das celebrações litúrgicas, mas a sua alma está sedenta de estar na presença de Deus. Ela quer a presença de Deus mais do que uma comida, porque a comida, de certa forma, é dispensável. Temos aí pessoas que jejuam 40 dias sem comer, mas está bebendo água. Porque se ficar mais do que 3 dias sem beber água, você já entra numa crise e vai levar efetivamente ao óbito. Agora, sem comer, você disfarça quando você está com fome. Agora, com sede, não tem como. Sede é insaciável. E o que o comentarista, ou melhor, o que o salmista está dizendo aqui é um anseio de fato insaciável pela presença do Deus vivo, a ponto dele falar com a própria alma. Veja que ele está falando consigo mesmo, ele está fazendo um solilóquio, ele está falando consigo mesmo. E ele estava experimentando essa aflição espiritual, mas ele estava enchendo a alma de esperança de que ele entraria novamente na presença do Senhor e desfrutaria desse prazer vivificante que é a presença gloriosa do Senhor. E aqui eu quero avançar para a natureza da alma e a imaterialidade. A imaterialidade é a imortalidade. Então eu já falei sobre a distinção, existe aqui uma clara distinção, mas a ciência e a antropologia científica, elas buscam estabelecer que a alma, na verdade, seria simplesmente uma manifestação da matéria. Seriam reações químicas e físicas, biológicas, que levariam, consequentemente, a uma conclusão. Morreu, acabou. Se a alma é simplesmente uma expressão da matéria, quando ocorre a morte, a alma morre. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não mostra dessa forma. A Bíblia não ensina isso. Aí alguém objeta dizendo, mas lá em Ezequiel está escrito que a alma que pecar, essa morrerá. Ora, a morte não é só no sentido de o fim da existência,
Mas a palavra morte traz a ideia de separação. É uma separação, no caso aí, de Deus. É a separação espiritual. A alma que pecar, essa morrerá, enfrentará a morte espiritual, a separação de Deus. E aqui nós temos, portanto, biblicamente falando, que a alma ela não termina a sua existência quando se dá a morte física. Ela continua existindo porque Deus continua provendo vida contínua a essa alma. Ao contrário disso, nós temos as expressões materialistas, tá certo? Nós temos, por exemplo, o materialismo que diz o que eu já falei, morreu, acabou, porque a alma não é uma parte imaterial, são apenas reações bioquímicas, físicas, biológicas, que são produzidas pelo próprio corpo, pela própria matéria. Quando a matéria cessa de existir, essa alma cessa também. Portanto, a alma não tem nada de espiritual, na visão materialista. E aqui qual é o grande detalhe? Essa visão materialista é a que embasa o marxismo. Essa visão materialista e ateísta, que nega a existência de Deus, é exatamente a base da ideologia marxista, ideologia comunista e socialista. É por isso que não tem como o crente ser comunista, não tem como ser crente e ser socialista, não tem como ser crente e ser marxista, meu irmão, porque uma coisa anula a outra. Ou você não entendeu o cristianismo, ou você não entendeu o marxismo, mas as duas coisas não tem como caminhar juntas. Uma coisa anula a outra. E aqui o pensamento científico que é utilizado para... não existe prova. A ciência quer prova, a ciência quer uma comprovação empírica, mas ela não tem prova do que ela afirma sobre o fim da existência. Ela simplesmente baseia-se numa constatação de que não tem como provar aquilo que é dito pela Bíblia, pela religião, mas ela não prova também aquilo que ela afirma, não é verdade? E aí, a grande consequência disso é que existe uma negação da existência da alma, né? Uma alma que é imortal, uma alma que é espiritual. Isso leva à negação da existência do próprio pecado, leva à negação da responsabilidade individual, porque se não existe alma, também não existe necessidade de ter uma responsabilidade pessoal. Se não existe a quem responder, você não tem responsabilidade. E uma vez que você pagou aqui o que você tinha que pagar, morreu, acabou. Não existe mais nada depois da morte. Essa é a ideia marxista, é a ideia materialista, é a ideia que está impregnada hoje na sociedade e na cultura. E o grande problema dessa situação é afirmar que o mal ele é estrutural. É um mal que está na sociedade e não no ser humano. A sociedade é má, isso é inegável. A sociedade é corrupta, claro. Mas por quê? Porque ela é formada por homens pecadores, corruptos, que são maus, intrinsecamente maus. E isso leva a uma construção social que é má. Então, o mal não sabe, as pessoas que são más, elas não são vítimas da sociedade. Vimos recentemente o presidente dizer que os traficantes são vítimas dos usuários. Qual é essa mentalidade? É a mentalidade materialista, a mentalidade marxista, onde o mal é estrutural, o mal é social, e isso anula a responsabilidade pessoal, isso anula a responsabilidade individual. E aí, com isso, o que o marxismo propõe? A criação do paraíso na Terra por meio da extinção da propriedade privada, da planificação da economia, o controle do Estado sobre os meios de produção, sobre a propriedade. Tudo vai parar na mão do Estado, que distribui de maneira igualitária para as pessoas, e uma vez que estaria erradicado o mal dessa sociedade, se alcançaria uma sociedade plena, o comunismo. Só que, gente, isso aí é a mais imbecil das utopias, porque onde esse sistema foi provado, onde esse sistema foi testado,
o que se provou é que, na verdade, ele é uma desgraça. Sabe, o comunismo, o socialismo, ele vem com uma ideia muito bonitinha, um rótulo muito bonitinho, mas ele é nada mais, nada menos do que a destruição. Ele representa o mal, ele representa a encarnação de tudo aquilo que é ruim. Porque aquilo que é ruim na sociedade é o pecado, é o mal que está impregnado no homem. E só pode ser erradicado por meio do sangue de Jesus. Só pode ser perdoado por meio do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, e não pelo engajamento social, e não pela revolução, e não pela planificação da economia. Enfim, quando se adota essas ideias marxistas, essas ideias que são baseadas aí, portanto, no materialismo, no ateísmo e no marxismo, se nega o próprio Senhor Jesus, se nega a necessidade de redenção, porque se o mal é estrutural, se o mal é causado pela sociedade, então não precisa de Jesus, tá certo? Só que nós sabemos muito bem que somente Jesus pode redimir o homem. Agora, essa situação, essa ideologia, ela está impregnada nas universidades, na cultura, na televisão, enfim, em tudo hoje que é produzido culturalmente está marcado, impregnado por essa desgraça do marxismo, que hoje se fala no marxismo cultural, que é essa difusão dessa ideologia por meio da cultura e da educação. Só que isso também entrou na teologia. E na teologia veio com o nome de teologia da libertação, que é surgida no ambiente católico, e teologia da missão integral, que é surgida dentro do protestantismo. Só que é bem verdade que a teologia da libertação ela é mais marxista, mais radical, é marxista radical. A teologia da missão integral ela é um pouco mais palatável, é um pouco mais light, mas não deixa de ser influenciada também nesse contexto de América Latina, nesse contexto de marxismo. E aí, qual é a ideia da teologia da libertação, que é do catolicismo, e também a teologia da missão integral? A teologia da libertação ela se concentra nos fatores sociais, políticos, econômicos, para alcançar justiça social. E aí, nada mais é do que a ideologia do marxismo com uma embalagem teológica. Quando a gente olha para o protestantismo, a gente vê o evangelho social, que é uma visão teológica que inclina as igrejas mais para o ativismo social, para o engajamento em causas sociais, do que para a evangelização e a pregação do evangelho, a pregação realmente da palavra de Deus. Tá certo? Então, nós temos essa visão do evangelho social, que é uma inclinação mais para o engajamento social do que, de fato, para a pregação do evangelho, pela evangelização e pelas missões. E nós temos a teologia da missão integral, que fala sobre o engajamento social, o combate à pobreza, às injustiças. Ou seja, é um viés marxista, mas disfarçado aí com uma embalagem teológica e bíblica. São teologias fracionárias, são teologias que geram sectarismo, são teologias muito próprias do marxismo. O marxismo ele procura gerar esses grupos de minoria, tudo é minoria, sabe, para o marxismo, e a teologia embarca, às vezes, nisso, como no caso da teologia da libertação, teologia da missão integral, teologia feminista, teologia negra. São teologias sectárias que foram surgindo e que estão aí muito plasmadas pelo marxismo por conta dessas ideologias de esquerda. Tá? Só que, para a gente fechar aqui, a gente tem que rejeitar isso, a gente tem que ficar com a Bíblia. Tá certo? E aqui, falando da imortalidade da alma, eu quero encerrar esse tópico, e o último vai ser bem rápido, falando sobre o que algumas expressões falam sobre a alma depois da morte. Por exemplo, a ciência ela não tem uma resposta clara, ela não tem uma resposta definitiva sobre o que acontece com o após a morte, com o pós-morte. Existem pessoas que trabalham no mundo da ciência conversando, identificando e estudando
aquelas experiências de quase morte, conversando com aquelas pessoas que tiveram aquela experiência de morte clínica e depois voltaram, e aí falam de túnel, de luz branca, falam de encontro com pessoas falecidas, falam com a sensação de estar fora do corpo. Só que isso para a ciência, como não existe prova, de nada, a ciência diz o seguinte: são apenas alucinações, são apenas reações do cérebro gerando alucinações pela falta de oxigenação. Então, como faltou oxigênio no cérebro, houve uma descarga ali, de falta de oxigênio, descarga de algumas substâncias e gerou alucinações no cérebro. Então, empiricamente, a ciência ela não pode provar o que há depois da morte. E aí ela tem que deixar isso, de fato, para a filosofia e para a sociologia, ou para a religião. Agora, quando a gente olha para algumas expressões religiosas, a gente tem uma divergência bastante ampla acerca do que acontece no pós-morte. Por exemplo, para o Espiritismo, a morte é a desencarnação da alma, que sai para viver num plano astral, se ela já encontrou a sua evolução, ou a alma fica num plano aguardando para reencarnar. E ela reencarna para ser purificada e evoluída até então que possa entrar no plano astral. Então, para o Espiritismo, a morte é a desencarnação. E a alma depois vai retornar em um outro corpo até que possa entrar no plano astral. Para o budismo, também tem a reencarnação. Só que a alma ela volta em outros corpos, subindo ou descendo na escala dos seres vivos, de acordo com aquilo que ela produziu aqui nessa existência terrena, dependendo da conduta em vida. E isso acontece até que o espírito ele se liberte do karma e possa entrar no nirvana. Mas então aqui dá assim muito parecido ainda com essa questão da reencarnação. No caso do islamismo, eles creem que Alá criou todas as almas, todas as pessoas, e com a morte elas ficam aguardando o julgamento final, o juízo final, onde Alá definirá o destino dessas pessoas. Ou paraíso, uma vida celestial no paraíso, onde lá tem diversas imagens faladas desse paraíso no Corão, enquanto que aqueles que foram infiéis serão condenados por Alá ao inferno. Quando a gente olha para o candomblé, que é uma expressão, inclusive, brasileira, de uma religião de matriz africana, mas ela é uma expressão brasileira de crença, acredita na eternidade da alma, mas não numa punição eterna e nem na ideia de céu e inferno, como nós concebemos aqui à luz da Escritura. Ela crê, na verdade, que a existência da pessoa aqui nessa terra é até que ela cumpra o seu destino. Quando a pessoa morre aqui nessa existência terrena, nesse plano, nessa dimensão terrena, ela cumpriu o seu destino aqui nessa terra e, portanto, ela passa a viver num outro plano, numa outra dimensão e ali vivendo junto com os espíritos, os guias, os orixás. Aí, vindo mais para um outro âmbito, que é um âmbito mais ligado aqui à Bíblia, por assim dizer, eu não vou chamar de cristão diretamente por conta de uma das linhas que tem aqui que não é trabalhado efetivamente como uma denominação cristã. Mas quando nós olhamos aqui para os adventistas, por exemplo, nós vemos os adventistas que usam a Bíblia Sagrada, mas eles atribuem uma teoria chamada de sono da alma, que quando acontece a morte, a alma fica ali dentro da sepultura, junto com o corpo, completamente inerte, adormecida, aguardando o momento da ressurreição, em que ela será então despertada para a vida eterna. E em relação à alma dos maus, ela simplesmente desaparece. Então, a alma do justo fica ali dormindo na sepultura, aguardando a ressurreição. Enquanto que a alma daquele que é ímpio, ela simplesmente desaparece. Para os testemunhos de Jeová, eles têm um pensamento que é um pouco parecido, mas é diferente. Porque para o testemunho de Jeová, a alma ela não é nem que ela dorme, ela deixa de existir. Porque o que acontece? No pensamento
da crença dos testemunhos de Jeová, a alma é a própria vida. A alma é a própria vida. Então, quando uma pessoa morre, ela realmente deixa de existir por completo. E nessa visão, quando houver a ressurreição, ele ressuscitará, essa pessoa ressuscitará pelo poder de Deus, e Deus, então, na verdade, não é que ela ressuscitará, ela será recriada, será criada uma nova pessoa, porém, trazendo consigo as memórias, os afetos, a personalidade, a identidade que tinha aqui nessa existência. Então, para o testemunho de Jeová, a alma, ela morre, ela deixa de existir por completo, mas ela retornará, a pessoa retornará trazendo consigo todas essas marcas que estão na alma quando se der a ressurreição. Então, é um pensamento bem diferente do que nós adotamos. O catolicismo, que é cristão, obviamente, alega, entende que a alma é imortal. Assim como nós, que somos protestantes também, que somos pentecostais, nós entendemos exatamente isso. E o católico entende o seguinte: morreu, segue a juízo. Só que o católico, logicamente, ele não crê em reencarnação, né? Mas a alma segue para julgamento pelas obras que ela fez em vida. Se ela conseguiu perdão para os pecados, ela vai entrar no céu. Se não, ela vai para o inferno. Todavia, existem algumas almas que podem encontrar a purificação permanecendo por um tempo no estágio do purgatório. Então, o que nós não entendemos e não cremos, porque essa não é uma doutrina bíblica, não tem base bíblica essa ideia do purgatório. Isso surgiu ao longo da Idade Média, mas não tem base bíblica. Então, a nossa divergência aqui começa aí, tá certo? Em relação aos nossos queridos irmãos católicos, cristãos também, porém, nós temos essa divergência em relação ao purgatório. E para nós, evangélicos, protestantes, então nós cremos que a alma, ela segue para os domínios de Deus, ela é imortal, ela não reencarna, ela é imortal e ela está aguardando a ressurreição após a morte. Ela fica num estado que nós, na teologia, chamamos de estado intermediário da morte, ou estado intermediário dos mortos, onde se está aguardando a ressurreição. Os ímpios aguardando a segunda ressurreição para a condenação eterna, e os justos que morreram em Cristo ressuscitarão na primeira ressurreição para a vida eterna. Receberão um corpo glorioso, glorificado, estarão para sempre com o Senhor. Agora, nesse estágio intermediário, né, o estado intermediário dos mortos, a alma dos justos, ela está consciente e está em descanso. Ela está desfrutando já de prazeres, de delícias, enquanto que a alma dos ímpios está aguardando o julgamento final para ir para o inferno, mas está no Hades, sofrendo tormentos enquanto aguarda esse julgamento. Então nós defendemos, cremos e entendemos pela palavra de Deus que a alma é imortal, ela permanece num estágio de consciência e está, aguardando o destino final pela ressurreição. Primeira ressurreição para os justos e a última ou segunda ressurreição para os ímpios. Os justos para a vida eterna, os ímpios para a morte eterna. E aí, fechando a nossa lição, nós vemos ainda que a alma renovada e submissa a Deus. Uma vez que nós compreendemos que, primeiro, a nossa alma, ela foi criada trazendo a imagem e semelhança de Deus. Uma vez que nós entendemos que ela é imortal, uma vez que nós entendemos que ela se comunica com o transcendental e ela se expressa também por meio do corpo, nós precisamos adotar uma postura adequada. Então, sabendo que a alma é a parte imaterial do homem, responsável por suas emoções, pela razão, pelas decisões, e cientes de que é imortal, respondendo a Deus por tudo que fazemos aqui nesta vida, o que nos cabe? Nos cabe cuidar bem da nossa alma, de todo o nosso ser, mantendo a nossa alma saudável para viver em plena comunhão com Deus e em acordo com a sua vontade.
Então, quando nós entendemos isso, nós buscamos ter uma vida renovada e submissa a Deus. A estabilidade de nossa vida cristã e o nosso destino eterno dependem de como cuidamos da nossa alma. E uma das formas que nós temos de cuidar da nossa alma é dar esse devido cuidado. Sabe? Quando nós estamos aqui pensando desenfreadamente nas coisas terrenas, nas coisas desta vida, nós começamos a viver um mundo de ansiedade. Nós andamos de uma forma que não glorifica a Deus e não estamos, nesse caso, cuidando bem da nossa alma. Então, quando nós entendemos a supremacia do nosso Deus, a soberania de Deus e de como é importante nos relacionar com Deus, nós buscamos também ter uma vida saudável por meio de uma comunhão com Deus, por meio de um descanso naquele que é o nosso Senhor e provedor e confiando, buscando as coisas que são eternas. Porque, como o Senhor Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se nós estivermos com os nossos olhos apenas para essas coisas terrenas, a nossa alma se atentará às coisas terrenas e deixará de buscar aquilo que é transcendental, daquilo que é poderoso, daquilo que é superior, daquilo que é soberano. E isso causa doenças espirituais e emocionais. Uma dessas doenças, como eu já falei aqui, é a ansiedade. Tem uma psiquiatra, eu não me lembro aqui o nome dela, que diz o seguinte: depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Quando a gente não descansa em Deus e quando a gente não confia os nossos cuidados a Deus por meio da oração e de um descanso por meio de sua fidelidade e na nossa fé no Senhor, nós geramos esse quadro de ansiedade. Mas se você quer vencer isso, uma das formas para se vencer é por meio da oração. Tem um hino que diz que a oração é o melhor remédio que Jesus receitou. E, de fato, se você quer vencer a ansiedade, a oração ela é um excelente remédio para isso. Pedro fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso, e eu quero fechar aqui fazendo a leitura desse texto de Paulo aos Filipenses, que também nos traz aqui como nós devemos cuidar da nossa alma, enchendo a nossa alma de bons pensamentos, de pensamentos úteis, proveitosos, edificantes, que glorificam a Deus. E ele diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, ansiosos, não estejam ansiosos por isso. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ele está falando sobre a alma. E ele continua dizendo sobre a alma: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Encha a sua mente com coisas boas. Isso ajuda você a vencer a ansiedade, ajuda a vencer as doenças espirituais e emocionais. Então, vença. Agora, além disso, alimente, então, além de orar, alimentar a sua alma com coisas boas, afaste-se daquilo que é mal. E mais, apresente-se diariamente a Deus, recorrendo à sua graça. Porque, meu irmão, se não for a graça de Deus, se não for a graça de Deus, você não vence. Aí eu não venço, ninguém vence. Sem a graça de Deus não dá, meu irmão. Sem depender do Espírito Santo não dá. Não dá para confiar só na nossa própria capacidade. A alma, ela está marcada pelo pecado. Então, se nós não tivermos a graça de Deus para vencer, nós não vamos vencer. Então, dependa da graça de Deus, recorra à sua graça diariamente, todos os dias, busque essa graça bendita do Senhor, e Ele tem prazer em conceder graça sobre graça para te fazer mais do que vencedor. Meu irmão, chegamos ao final da nossa lição, falamos aqui sobre a alma. Vamos continuar avançando nas próximas lições acerca dessa temática, falando sobre a alma. E eu quero convidar você para continuar aqui com a gente, na próxima aula estar aqui. Compartilha esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui no nosso vídeo.
compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal para que você também seja abençoado. Quero dizer que vamos lançar em breve mais alguns conteúdos, além da lição da Escola Dominical, nós vamos falar sobre outros assuntos, principalmente sobre pentecostalismo e também a cosmovisão pentecostal. Pensamento pentecostal. Fé e razão. Nós vamos conversar sobre isso já em breve, nos próximos vídeos aí, sem ser o vídeo da lição da Escola Dominical, que nós vamos continuar produzindo também para abençoar a tua vida. Que você tenha uma semana de bênçãos, que você seja abençoado, que a sua aula seja maravilhosa, que a sua família seja abençoada, que a sua semana seja uma semana de bênçãos na presença do Senhor, que a boa mão de Deus esteja sobre você e te faça prosperar em tudo e te faça ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que você receba graça sobre graça, poder do Espírito Santo para ensinar com autoridade e com a unção do Senhor para que os teus alunos também sejam edificados. Que bênção, que alegria ter você aqui. Fica com Deus, um grande abraço e um beijo no seu coração.